Nós estamos cercados de livros físicos, né? Livros que trazem vidas como esse sobre o Einstein, livros clássicos sobre o do Jung, e as pessoas estão também tendo muito acesso a livros não físicos, livros que estão em suporte eletrônico. Ler é uma aventura independente do suporte. Se você lê em papiro, pergaminho, papel, essa maravilhosa invenção chinesa, ou lê na tela, tanto faz, porque ler é uma aventura. Então, o livro que se profetizava com frequência que iria acabar, o livro físico, vai bem, obrigado. Haja vista que a livraria está inaugurando uma livraria. Né? O livro vai bem, o livro continua. Possivelmente, para essa geração, o toque do papel ainda seja importante. Talvez não seja mais para a próxima, mas a leitura continua sendo fundamental. E toda vez que você troca o suporte, tem reação dos conservadores. Quando você adota a caneta esferográfica, os da Tinteiro dizem que a escrita não será mais a mesma. Quando você adota o computador, se diz que a máquina de escrever, eventualmente pode acabar mesmo o papel, o suporte livro. Mas isso é secundário, isso é uma forma geracional. No Nepal se lê em casca de árvore, se lê livro sanfonado no mundo asteca, se lia livro sanfonado. Isso tanto faz, tem até escrita tridimensional como a Inca, tanto faz. Mas a escrita continua sendo a grande questão. Se vai ser assim ou não, isso é absolutamente secundário. Então, é isso que eu ia falar, um pouquinho dessa história, exatamente. da trajetória. No livro, o seu conteúdo e o que causa a leitura nas pessoas, e tanto faz, seja a leitura de um livro num suporte qual for, a aventura do livro é uma das aventuras mais interessantes. Aqui nós temos 1001 livros para ler antes de morrer. Já dá um objetivo na vida. Né? E essa ideia de que a internet traz conteúdo curto e rápido e que as pessoas estão ficando preguiçosas para ler os livros mais densos. Eu acho que todas as vezes que nós mudamos de tamanho ou de tempo, as pessoas reclamaram disso. Veja que quando surge o romance, vamos pensar não nos precursores do romance, como Robinson Crusoe ou Don Quixote, mas o romance do 19, já se dizia que o romance que a classe média passou a ler era uma substituição ao épico, à Eneida, a Homero, que elas não conseguiam mais ler. Então a substituição à Eneida do Virgílio ou à Odisseia já era dito que quem lia o Vermelho e o Negro, quem lia essas obras, não era mais uma pessoa capaz de ler um épico. Na verdade, há uma resistência da mudança de padrão de inteligência. Há uma mudança de padrão de inteligência. O poema haikai ou o Twitter não são menos inteligentes que o Uruguai ou de que um poema longo. Eles são apenas outra coisa. O que eu acho que é uma mentalidade que não tem mais tempo para grandes obras. Mas, curiosamente, os clássicos continuam sendo publicados, lidos, debatidos, reimpressos, e a sua função continua dizendo: eu suspeito que este pessimismo ele seja uma coisa de gente que está envelhecendo, como eu, mas que não tem esse pessimismo, de gente que não vê mais as pessoas lendo. O problema é que há 100 anos no Brasil, a maioria absoluta da população era analfabeta. E aí as pessoas que em menor quantidade liam, essas pessoas tinham então essa ideia de que se lia mais ou se lia melhor do que se lê hoje. Menos gente lia. Hoje há um analfabetismo total no Brasil de 10%. O funcional é difícil de estimar, mas hoje mais gente lê. Isto é um grande avanço. Agora, lê-se também coisas ruins ou coisas superficiais. Porque na última palestra que eu vi sua, você falou isso, né? Que nós estamos numa época de superficialidade. Estamos numa época de superficialidade, não de menos inteligência, mas de um tempo mais curto. Nós estamos numa geração que agora saiu um livro há pouco analisando a internet exatamente que era os rasos, the shallows, assim, os rasos. E as coisas são assim, porém a análise de imagens talvez cresça do que a análise de texto. Eu não sou pessimista quanto ao futuro da leitura. Eu acho que nós estamos num momento que a demanda de mercado, a estrutura mental, a estrutura da internet pressupõe uma leitura mais rápida. Agora, dizer se uma obra-prima, como por exemplo o conto A Igreja do Diabo do Machado de Assis ou Missa do Galo do Machado de Assis é inferior a uma obra em 2 volumes, recém-publicada como Os Irmãos Karamazov do Dostoiévski, é difícil dizer uma coisa dessas, né? Eu sou otimista quanto ao futuro da escrita, quanto ao formato do livro, uma incógnita. A França lançou agora uma disputa para um conto de Twitter. O País de Proust, que demorava 20 páginas para dizer de que lado da cama você devia dormir,
é o país que agora tem uma disputa para escrever um conto no Twitter. Ou seja, um conto de 140 toques é uma coisa nova, realmente. Já tem livros, né? A ideia das pessoas é essa, que se você faz Twitter, você não lê Proust. É possível que quem escreva muito no Twitter não leia Proust, mas provavelmente quem faz Twitter não leria de qualquer jeito Proust. E nunca foi uma literatura de massas, nunca foi uma literatura para muita gente. Então isso não existe em detrimento de, acredito, pelo menos. Há duas posturas, né? Uma postura um pouco mágica, repetindo um pouco o Padre Vieira, quando ele pregava em latim para escravos no cais na chegada, dizendo, é a palavra de Deus, algum sentido deve ter sobre eles, mesmo para escravos que não soubessem o latim. Da mesma forma, eu posso pensar isso, né? Livro é livro, conhecimento é conhecimento. Então, se você está lendo um best-seller, você não vai ler. Quem lê 50 Tons de Cinza vai ler o Marquês de Sade, um clássico da área sexual do século XVIII? É difícil saber. Vai ler as Confissões de Dom Juan, de Dom Giovanni? Difícil saber isso. Mas as pessoas estão lendo mais do que liam no passado, em sentido de quantidade, menos em sentido de densidade. Este é um dado. Bom, a leitura ela é universal, as pessoas tentam e entendem sentidos variados em várias obras. Em todo caso, o hábito mental de ler, de folhear um livro, linha A, B ou C, dependendo da classificação, ele produz um debate sobre ideias, que os mais versados vão dizer, o Código da Vinci não traduz como best-seller a densidade. Sim, traduz uma teoria conspiratória, que para muita gente é uma maneira de debater o legado de Jesus Cristo, a questão do feminino no Evangelho e assim por diante. Então, ir atrás das obras ou começar a ver obras de arte, como por exemplo a Última Ceia do Leonardo em Milão, com outro olho. Passou a lotar mais o convento em Milão depois da publicação do Código da Vinci. Ainda que as pessoas vão lá exclusivamente para ver que não há um espaço e que São João pode ser uma imagem de Santa Maria Madalena. Ou seja, é possível, mas não vejo com pessimismo. Acho que nós lemos mais superficialmente, em menor quantidade e muito mais coisas. Este é um dado. Somos mais dependentes de certos transtornos obsessivos compulsivos, como teclar. O Enem agora proibiu as pessoas de terem celulares, deve ter causado uma síndrome de abstinência em muita gente. Isto deve causar muita dor para algumas pessoas, como deve causar a falta de droga ou de cigarro para outras pessoas. Tá bom. Obrigada, Carol. Ok? Vamos lá. Vamos para a palestra.